Olá pessoal, que privilégio estar com vocês aqui, podendo refletir um pouco sobre a Palavra de Deus, sobre os ensinamentos que Ele deixou para que nós possamos ter uma vida de excelência nessa terra. Nós já estamos aí falando sobre os desafios do jovem na pós-modernidade, não são poucos, né? E hoje nós vamos falar sobre a geração novidade. Você deve conhecer alguém ou talvez até identificar em você um comportamento de estar sempre buscando coisas novas, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Durante o século XVI, Thomas More escreveu um livro chamado Utopia. Não sei se você já ouviu falar desse livro. Nele ele descrevia uma ilha em que as pessoas viviam harmonia e paz numa organização comunista perfeita. Já no século XIX, William Morris escreveu o livro Novas de Lugar Nenhum. Nele descrevia um paraíso rural em perfeito equilíbrio ecológico. E Karl Marx, que eu acho que é conhecido por muitos, escreveu um tratado em que a economia favorecia a todas as pessoas e geraria o paraíso proletário. Karl Marx, que está aí tão em voga, né, as pessoas debatendo tanto sobre as ideias que ele escreveu há quase um século, mais de um século, né? Todas essas ideias tinham algo em comum, o desejo de criar o paraíso na Terra. Só que a gente percebe que no último século as coisas não foram bem como esses homens pensavam, né? Essas ideias que eles escreveram nesses livros, é muito claro, muito fácil de identificar que ali havia um desejo de ver um paraíso, um lugar de perfeição, né? Que isso estivesse em toda a sociedade. Esse desejo em si não é ruim. Mas o que a gente viu acontecer durante o século passado foram as duas maiores guerras, né? As guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, sem mencionar as guerras regionais, né, civis, econômicas e religiosas que a gente tem acompanhado aí ao longo do século passado, demonstrando quão impossível é o tão sonhado paraíso na Terra, né? Esse sonho que esses homens ali puderam falar sobre seus desejos, seus anseios, né, de ver esse paraíso na Terra, a gente vê que, na verdade, o século passado mostrou para a gente quão distante isso está. Mesmo sendo impossível este sonho de criar o paraíso na Terra, muitas pessoas têm sido levadas por uma busca por novidades, né? Produtos, negócios, lugares, tecnologias, líderes, ideias e novas propostas. Esse movimento ele está dentro das pessoas, né? As pessoas podem não perceber, mas esses livros, né, ideias como as de Karl Marx, influenciaram muito, ninguém pode negar, influenciaram muito a sociedade em que vivemos. E a gente percebe esse desejo das pessoas por algo novo, né? Essa busca por algo que, como se a gente vivesse num estado onde que sempre fosse necessário encontrar algo novo. Essa busca tem influenciado a igreja e nós precisamos admitir isso também. Vemos um movimento em busca de novos métodos de alcançar espiritualidade, né? A gente encontra muito aí nas pregações de muitas igrejas, 5 passos para isso, né? 3 passos para aquilo. E as pessoas estão sempre buscando um método diferente, né, para caminhar ali, para direcionar a sua espiritualidade. E isso é muito fácil de perceber no tempo que nós vivemos. Muitas vezes, né, a gente percebe nessas igrejas, nessas pregações, que só a exegese e a exposição de um texto bíblico não tem sido suficiente, que, na verdade, essas pessoas abandonaram a Bíblia como regra de fé há muito tempo. E elas têm se baseado aí nesses métodos, né, para sempre estar alcançando um lugar diferente aí na sua caminhada. E não se contentam com a exegese bíblica, né, com a exposição de um texto bíblico, com a essência do texto bíblico. E aí eu te pergunto, o que fazer diante do constante desejo por essa novidade? O que fazer diante do constante desejo pela novidade? O desejo pela novidade se manifesta de forma perceptível quando estamos constantemente trocando coisas, lugares e até pessoas. E eu te pergunto, você consegue perceber isso na sua vida? Buscar mais novidade ou buscar profundidade? E aí eu quero ler com você um texto que está lá em Oséias, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo 6. Venham, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente,
e ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso, eu os despedacei por meio dos meus profetas. Eu os matei com as palavras da minha boca. Os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus em vez de holocaustos. Esse texto é muito conhecido, escrito pelo profeta Oséias, que foi um profeta que viveu ali em um tempo de grande perversão e afastamento do povo de Deus. O povo de Israel estava adorando outros deuses, adorando ídolos, fazendo para si ídolos. E para que Oséias iniciasse seu ministério, né, entendendo qual era essa relação de Deus com o povo, do povo com Deus. Aliás, Deus diz para ele ali que ele deveria se casar com uma prostituta. Eu acho que todos conhecem esse texto que está lá no primeiro capítulo de Oséias, para exemplificar o sentimento que Deus tinha com aquela nação, com aquele povo que estava se prostituindo, né, que Deus amava, que Deus cuidava, né, que Deus se comprometeu, mas que não tinha nenhuma fidelidade para com Deus. E aí a gente vê aqui nesse texto, ele falando para esse povo: venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Deus tinha trazido sobre eles juízo. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de todo aquele tempo ali, que Deus teve paciência com eles, eles vivendo sob aquela infidelidade, né, aquele pecado, Deus trouxe ali juízo, mas o profeta diz: Ele nos trará cura, Ele sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. E esse versículo ele é maravilhoso, porque a palavra de Deus, ela não é sobre nós, ela é sobre Cristo. A palavra de Deus não diz respeito às nossas vidas, mas a respeito do que Cristo fez por nossas vidas. É tudo sobre Cristo. E quando a gente vai lendo cada texto, cada versículo da palavra de Deus, a gente vai identificando ali Cristo. E olha o que esse texto diz, né? Nesse contexto de afastamento, de idolatria, o profeta diz: depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em sua presença. Então, em todo momento, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, sempre é Cristo. Você sempre vai encontrar Cristo, porque é Ele que nos traz de volta, é Ele que nos mostra que o caminho que vivemos está errado, e é Ele que nos perdoa, é Ele que nos justifica. Sem Cristo, nada faz sentido. Então eu quero afirmar isso para você novamente. A palavra de Deus é sobre Cristo, a Bíblia é sobre Cristo, tudo é sobre Cristo. A nossa existência é sobre Cristo. Nós fomos criados para que Cristo fosse revelado. Não é sobre nós, não é sobre eu e você, mas é sobre Cristo. E aqui o texto continua: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como chuvas de inverno, como chuvas de primavera que regam a terra. Aqui está falando sobre Deus se revelando. E é isso que nós vemos com Cristo. Cristo é Deus sendo revelado, e o profeta está falando sobre isso. As profecias, geralmente, elas têm duplo cumprimento, né? A gente vê isso em várias profecias. E ao mesmo tempo que o profeta está ali falando para aquele povo naquele contexto, né? O profeta está ali também falando sobre as coisas que Deus há de fazer, né, em um tempo futuro. E ele vai falando aqui sobre essa saída, né, para nossas vidas, que é Cristo. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Né? Vocês, quando ouvem a minha voz, né, vocês até
podem, num primeiro momento, ouvir, né, e manifestar algum amor, mas logo isso se esvaece. Né? A neblina é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Por isso eu os despedacei por meio dos meus profetas. É por isso que Deus estava mandando Oséias lá. Eu os matei com as palavras da minha boca, com os meus juízos reluziram como relâmpagos sobre vocês, pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Então esse texto é muito claro para nós. A resposta, quando a novidade acaba, é profundidade. É profundidade. Talvez o povo de Israel, conhecedor das leis de Deus, conhecedor dos caminhos de Deus, quando você olha para todas as nações ali em volta de Israel, que viviam práticas abomináveis, a lei de Deus é maravilhosa, a lei que Deus deu a Israel é maravilhosa. Ali você vê Deus cuidando do seu povo na questão da higiene, nas leis civis, né, trazendo ordem para aquele povo, trazendo realmente muitas pragas que atingiram o mundo antigo não chegaram ao povo de Israel pela sua conduta civil, né, a forma que eles ali como nação se organizavam. Então Deus deu para eles um código, né, que trazia para eles saúde, paz, segurança. Mas talvez aquilo ali não era suficiente para os israelitas por causa do seu desejo por novidade. Então, às vezes a gente acha que essa ideia também é algo nosso, né? Salomão já disse muito bem que não há nada de novo, né, debaixo do sol. E o que acontece é que o coração do ser humano, às vezes ali nessa angústia, né, com sua existência, às vezes começa a buscar novidades. E o povo de Israel não se contentava muitas vezes em seguir aquilo que Deus tinha dado para eles. E começavam a buscar seus próprios caminhos. E aí, o que acontecia com eles? Acontecia isso que a gente está vendo aqui. Deus trazia para eles a ferida, trazia para eles, né, a vergonha, para que eles pudessem voltar para o Senhor. E aí, a palavra de Deus diz que Deus levantava os profetas, para que os profetas trouxessem os juízos de Deus. E aí, esse texto finaliza: pois desejo misericórdia, não sacrifícios, e conhecimento de Deus, em vez de holocaustos. Como ter essa profundidade? Como voltar para Deus? A primeira coisa é deixar de lado o ativismo sem essência e buscar a vida íntima com Deus. Mas eu te pergunto, o que é essa vida íntima? A gente vai falar muito, né, sobre intimidade com Deus. E é muito comum nos movimentos que a gente acompanha na igreja, a gente vê as pessoas falando sobre nós temos que buscar mais intimidade com Deus. Isso vai se refletindo em más interpretações e as pessoas muitas vezes começam até a cantar músicas que tratam Jesus como se Jesus fosse um namoradinho, né? O Hernandes Dias Lopes fala sobre isso e eu achei muito interessante essa perspectiva, que realmente às vezes a forma que algumas canções que nós cantamos na igreja trazem Jesus é como se Jesus fosse ali um namoradinho, alguém muito íntimo que vai sentar com você ali no seu quarto e você vai colocar a sua cabeça sobre o colo de Jesus, né? E você vê essa perspectiva, mas essa perspectiva de intimidade, ela é só externa. Ela é só externa, porque Jesus é muito claro quando ele fala sobre a verdadeira intimidade. Jesus fala que aquele que diz que o ama, mas que não pratica suas palavras, essa pessoa está mentindo. A intimidade com Deus se baseia em conhecê-lo. A verdadeira intimidade com Deus não é cantar uma música de 2 horas falando que você o ama, que você quer sentar no colo dele, que você quer que ele passe a mão no seu cabelo. Isso não expressa a verdadeira intimidade com Deus. A verdadeira intimidade com Deus se baseia em obediência. Todo mundo quer essa intimidade de chamar Jesus de você, né, de sentar no colo. Ah, Jesus, como criança, me gira no ar, e por aí vai nossas músicas, né, de intimidade com Deus. Mas ninguém quer a intimidade da obediência, né, a intimidade de sair daqui da igreja, da porta para fora, a gente ter um comportamento de obediência, ainda que isso nos custe o nosso trabalho, que custe as nossas amizades,
Porque, na verdade, muitas vezes é isso que vai acontecer. Quando a gente rejeitar as novidades do mundo, né? Quando a gente rejeitar as correntes filosóficas do mundo para ter intimidade com Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai perder a intimidade com o mundo. Porque no livro de João, o apóstolo diz que não é possível a gente ser amigo do mundo e ser amigo de Deus. Isso é muito claro. Porque na maioria das vezes, aquela música que você gosta de ouvir quando você não está na igreja, fala de coisas que Deus odeia. Você ama aquele ritmo, gosta demais, mas aquela música está falando de adultério, ela está falando de relacionamento sexual antes do casamento, ela está falando de coisas que Deus reprova. E aí, dá para ser íntimo de Deus, fazendo coisas que Deus reprova, que Deus odeia? Então, intimidade verdadeira é obediência. É assim que a palavra de Deus é traduzida em nós, obediência. O segundo ponto, para ter essa profundidade com Deus, que o povo de Israel perdeu, né, adorando outros deuses, fazendo coisas segundo os seus próprios conselhos, é a perseverança. É andar com Deus em toda e qualquer circunstância. É nesse ponto que a vida com Deus se renova todos os dias. É aí que você vai começar a ver o que é novidade de vida, né? A partir do momento que você experimenta a perseverança. Porque vivemos com Ele e por Ele. Porque nele somos completos e não existe vida fora dele. É o que Pedro disse a Jesus. Para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? É aquilo que eu já disse aqui. Nós fomos criados não para nós mesmos, não para nós termos deleite nessa vida, para nós mesmos, para vivermos uma vida, né, abundante. Né? A palavra de Deus diz que Deus vai nos dar essa vida abundante em Cristo Jesus para revelar Cristo Jesus, para que Deus seja revelado na sua criação. Então, a criação não é sobre nós, eu repito isso porque essa é uma grande verdade. A criação é sobre Deus, é sobre revelar o caráter de Deus. Todas as coisas que aconteceram antes de nós, antes da fundação do universo e depois da fundação do universo, Cristo imolado antes da fundação do mundo. Olha que maravilha, Deus diz que Cristo foi entregue, Cristo foi imolado, Cristo foi sacrificado antes da fundação do mundo por Deus. Sabe por quê? Porque toda a criação, tudo que você vê, coronavírus, Segunda Guerra, Primeira Guerra, tudo que você vê, tudo é sobre Deus, tudo é sobre revelar quem Deus é. O ser humano, na sua obstinação, caiu em pecado, desobedeceu, viveu uma vida distante de Deus, mas nisso Deus tem se revelado também. Deus tem revelado sua misericórdia, Deus tem revelado seu amor. Então tudo é sobre Deus. Então nossa perseverança vai nos revelar mais sobre Deus, vai nos mostrar mais sobre Deus. Porque, como Pedro diz, para onde nós iremos? Se só Ele tem palavras de vida eterna. Porque tudo foi criado para Ele, por Ele. Não há paz, não há vida longe dele. Por mais que você busque novidade, que você busque experiências, né, marcantes, longe de Deus, essas coisas, elas são como aquele orvalho que passa, né, como aquela neblina que passa. A verdadeira paz, a verdadeira vida, né, nós só temos nele. Por quê? Porque fomos criados para ele. É como um motor movido a gasolina. Talvez eu vou fazer um paralelo aqui fraco, né? Mas só para exemplificar, assim como o carro foi criado para andar, né? Assim como a geladeira foi criada para gelar as coisas, assim também nós fomos criados para a glória de Deus, para glorificá-lo em tudo que fazemos, em tudo que somos. Em tudo que fazemos, em tudo que somos. É nele, por ele, para ele. E o terceiro ponto é motivar-se em Deus. Não importa onde será a reunião, quem estará lá, o que terá lá. O que importa é o motivo, o fundamento. Tudo é sobre Deus. É sobre Cristo. Nós estávamos lendo aqui o texto de Oséias, chamando aquelas pessoas ao arrependimento, porque eles estavam
adorando outros deuses, mas ali o tempo todo Oséias está falando de quem? De Cristo. Porque nunca foi touro, bode, nunca foi o templo lá que Moisés fez, nunca foi o levita, nunca foi o sacerdote que livrou o povo do pecado. Nunca foi. A Bíblia é muito clara, o livro de Romanos trata isso com profundidade. Nunca foi a lei, nunca foi Moisés. Sempre foi Cristo, sempre foi Cristo. Desde o Éden, desde aquele momento onde que Deus, ele dá a sentença para o homem, para a mulher e para a serpente, Cristo é revelado. Cristo é revelado. Então tudo sempre foi sobre Cristo. Sempre foi sobre Cristo. Tudo é Cristo nos libertando, é Cristo nos justificando, é Cristo nos fazendo viver. Tudo é Cristo sendo revelado. Como eu falei, ele foi imolado, Cristo foi preparado, né, antes da fundação do universo, para que ele fosse revelado através do universo, através de todas as coisas criadas, inclusive de nós. Então, se você está buscando, você quer ser essa pessoa com profundidade, então você não vai mais se importar onde vai ser essa reunião, se a reunião é no templo aqui, né, lotado de pessoas, ou com meia dúzia, ou se a reunião é na sua casa. Se a reunião nesse tempo de quarentena vai ser pelo Zoom, não importa onde é a reunião. Quem estará lá, não importa se é o pastor Lúcio que vai trazer uma palavra lá maravilhosa, o pastor Lúcio tem, né, um conhecimento de Deus maravilhoso, mas se for um irmão que talvez não teve o mesmo preparo teológico que o pastor Lúcio, mas que está sendo transformado pelo Espírito de Deus, ele tem algo para a sua vida. E você não vai se preocupar quem está lá ministrando a palavra, porque você sabe que o Espírito de Deus tem agido na sua igreja. Não são personalidades, não são através de personalidades que Deus fala com a sua igreja. Deus fala com a sua igreja através de pessoas que o amam, que o servem, que o adoram. E nisso eu não estou desprezando os teólogos, não estou desprezando os pregadores, né, maravilhosos que nós temos, porque eles foram dados para que a igreja fosse edificada, para que a igreja pudesse crescer em conhecimento e graça de Deus também. Mas as nossas reuniões, elas não se pautam em personalidades, né, porque quem levanta profetas, quem levanta pregadores, quem levanta teólogos, é Deus. E Ele vai levantar em nosso meio, se essa for a nossa necessidade. Nós precisamos crer nele e viver para ele, para a glória dele e manifestá-lo em nossas reuniões. Então não importa se é no Zoom, não importa se o irmão que vai trazer uma palavra ali não é conhecido, não importa. O que importa é o motivo da gente estar ali, né? O fundamento pelo qual a gente está ali se reunindo. E eu quero concluir com você dizendo o que fazer quando não há mais novidade. Quando a igreja parece chata, você parece não se encaixar mais nessa igreja, a igreja parece tradicional demais, né? As pessoas, os programas, o modelo de culto não te interessa mais, o culto já não está naquele modelo que você vê às vezes pela internet, então já não é tão interessante para você. O que você pode fazer? E aí eu te faço a pergunta, buscar mais novidade ou buscar profundidade? E aí, o que você pode fazer nesse momento? Qual vai ser a sua decisão? É uma encruzilhada, uma decisão que precisa ser tomada. Voltar-se para Deus, perseverar e motivar-se nele ou buscar mais novidades? Novidades superficiais, muitas vezes, né? O resultado final não é tão difícil de prever quando você escolhe a superficialidade. E em Mateus 6,33 diz: busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Se você pegar esse texto aqui, muitas pessoas gostam, né, de pregar sobre esse texto, argumentando sobre as preocupações dessa vida, sobre a gente ficar em paz, porque Deus vai dar para a gente roupa, casa, comida, o carro que você precisa, né? E muitas vezes as pessoas até levam isso a certos extremos, onde que a pessoa vai até fazer uma viagem aí para o exterior, porque Deus vai, né, fazer um milagre e a pessoa vai ter ali, desfrutar o melhor dessa terra, né? É assim que muitas pessoas acabam interpretando esse texto. Mas quando você olha o texto como um todo, você vê claramente ali Jesus argumentando sobre não orar na praça, para que todos vejam as suas obras, né? Mas que você vá para o seu quarto
Você não dá seu dízimo, a sua oferta para que as pessoas vejam quão generoso você é, mas que você faça em Deus, porque se você fizer dessa forma, você já recebeu sua recompensa. Você já recebeu sua recompensa ali pelo olhar dos homens, né, pela glória humana, né, que não vale nada. E Jesus continua argumentando que o nosso tesouro, ele tem que estar no céu e não aqui. Então, quando Jesus chega aqui e busca em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, ele construiu toda essa narrativa sobre o tesouro estar no céu, sobre a nossa riqueza estar no céu, sobre a gente não ficar buscando as novidades dessa vida, como sendo o fim nelas mesmas. É isso que o texto está falando. E isso é tão claro no texto, porque aqui tem um versículo que diz o seguinte: o corpo é mais importante que a roupa. Olha o tanto que está claro isso aqui. Para que Jesus, quando está falando sobre dinheiro, vai falar o corpo é mais importante para a roupa, do que a roupa? Para dar continuidade no argumento que ele está trazendo. É mais importante do que você ter a glória dos homens, do que você ter reconhecimento aqui, é você ter um tesouro no céu. Porque o corpo não é mais importante que a roupa, então para que você está se preocupando com a roupa? Por que você está preocupando, né, com os adereços? E aí ele exemplifica isso. Olha os passarinhos. Eles não plantam, não semeiam, né? não guardam, não estocam alimento, mas eles têm um alimento. Olha os lírios, eles não tecem, mas eles se vestem melhor do que Salomão. Né? Porque o que Deus dá, aquilo que Deus tem para nós é melhor do que aquilo que o mundo dá através da nossa correria, da nossa busca por novidade, por tecnologia. E essa insatisfação vai gerando em nós ali uma busca, né, insaciável por coisas novas, por novidades, e aí a gente já começa a querer projetar esse paraíso na terra, né, e aí eu me lembro daquele hino que diz: passarinhos, belas flores querem me enganar, né? Então, é isso que acaba acontecendo com os nossos corações. A gente começa a olhar para o nosso redor e fazer como Karl Marx, começa a planejar um mundo sem nenhum problema, né? Um mundo onde que a gente tem economia, onde que a gente tem o trabalho e todas as divisões de classe de forma perfeita. Né? E a gente viu que, talvez por mais bem intencionados que esses homens possam ter sido, né? Eu não vou julgar as intenções de cada um desses escritores, mas a gente sabe no que resultou as suas filosofias. Muitas dessas filosofias se despejaram em genocídios, né? se materializaram em genocídios, em matanças, em massa. Então, é isso que nós temos visto a partir da humanidade. Então, não vamos buscar as filosofias do mundo, não vamos tentar construir o nosso paraíso aqui, longe da palavra de Deus, porque não existe jardim sem Deus. Às vezes a gente fica naquela curiosidade, onde estava o jardim do Éden, né? Que ali a gente vê na palavra de Deus ali, que pelo que indica ali os rios e localização, está ali no Oriente Médio. Mas aí eu te pergunto, se você for lá no Oriente Médio hoje, ali naquela região das Arábias ali, será que ali tem algum paraíso, algum jardim? Você vai encontrar ali algum jardim com portas guardadas por anjos, com espadas esfogueadas, como a palavra de Deus diz que o Senhor colocou anjos ali? Existe jardim ali, entre o rio Tigre? Você não vai encontrar jardim nenhum, sabe por quê? Porque Deus, é onde Deus está que há jardim. Então, você quer encontrar o paraíso, você quer encontrar o jardim, vá para Deus, busque profundidade, é ali que você vai encontrar o jardim. É ali que o jardim do Éden está, em Cristo. Porque, volto a afirmar isso, foi por causa dele, foi por causa de Cristo, para que ele fosse revelado, para que a misericórdia, a graça de Deus fosse revelada à criação, é que nós estamos aqui. Que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre essa palavra e que essa palavra te traga consciência e prática. Consciência de quem Deus é, de quem você é em Deus. Criatura criada para manifestar a glória dele. E assim como um carro que foi feito para andar, que não serve para nada se não tiver rodas, assim também é você, se não tiver Deus, a palavra de Deus vivendo em você. Então pratique essa palavra, medite nessa palavra
e viva conforme essa palavra, porque assim você vai ter paz. Que Deus te abençoe. Um bom dia.